Graças a paz, minha gente. Vamos falar um pouco sobre as duas rebeliões que aconteceram nos céus. Durante muito tempo da minha vida, como ministro do Evangelho, como teólogo, como escritor e até professor de teologia, eu ensinei aquilo que eu aprendi ao longo de toda a minha juventude, que a origem dos demônios, dos espíritos imundos, espíritos malignos, ela se deu na rebelião de Satanás nos céus. Isso está registrado ali de forma tipológica em Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14 e Apocalipse capítulo 12. São referências que nós usamos para provar, a rebelião de Satanás, a origem, ascensão e queda do diabo, ou a antiga serpente. São vários títulos que ele possui. Contudo, de uns anos para cá, continuando as minhas pesquisas, os meus estudos, eu resolvi adaptar o meu estudo, amadurecer, na verdade, né? Essa é a palavra, crescer no entendimento, e cheguei à conclusão de que não houve apenas uma rebelião, mas Gênesis capítulo 6 é muito real e não é só eu que comunga desse entendimento. Grandes teólogos no Brasil, César Cavalcante, Caio Fábio também, eles têm o mesmo pensamento. É sobre a hibridização das raças, né? Gênesis capítulo 6 fala que os Benai Elohim, os filhos de Deus, os anjos, coabitaram, né? Tiveram relações sexuais com as filhas dos homens, e dessa união ilícita, que atentou contra Deus, gerou-se ou formou-se os gigantes, os antigos gigantes que habitaram a terra. Isto é um fato muito notório, não só na Bíblia, mas na maioria das civilizações em todo o mundo. Há registros de que esses gigantes existiram e eles eram muitos. Tanto antes como depois do dilúvio eles existiram. Deus determinou a extirpação desses gigantes, desses Néfilins, né? Tem vários nomes que são dados para eles, mas o nome mais comum são os Nefilins ou Néfilins, né? E com a extirpação, a morte desses gigantes, eles foram condenados a estarem presos na dimensão terrena. Como eles não são nem homens e nem anjos, são uma raça híbrida, metade homem, metade anjos, eles foram condenados a ficarem, repito, presos na dimensão terrena. E hoje esses espíritos, essas almas aí hibridizadas, se tornaram os espíritos imundos que Jesus fala lá nos evangelhos, né? Tanto Jesus como o apóstolo São Judas, como o apóstolo Pedro fazem menção da queda desses anjos, dessa segunda rebelião, e essas falas, tanto de Jesus como dos seus apóstolos, remete-se ao livro de Enoque. Aí mais alguém pode dizer assim, mas o livro de Enoque é um livro apócrifo que não está na nossa Bíblia. Não está na nossa, mas está numa das Bíblias mais antigas, que é a Bíblia dos Etíopes. Depois, com o tempo, eu vou falar mais sobre esse assunto, porque nem todo mundo está preparado.